Olá! A partir de hoje e todas as quintas-feiras, sempre neste horário, o programa Link CNJ vai mostrar de perto as ações do Conselho Nacional de Justiça. O programa terá reprises aos sábados ao 12h30 e às terças-feiras às 7h30 da manhã. Nesta estreia, vamos ver uma entrevista exclusiva com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e aqui do CNJ. Eu fiz várias perguntas à ministra, mas a primeira é de um telespectador. Olá, ministra Carmen Lúcia. Meu nome é Demétrios, eu sou lá de Salvador. Eu sou estudante de Direito. Gostaria de saber qual a função do CNJ. Além da resposta da ministra, o programa vai mostrar também. Nas vésperas da Semana Nacional de Conciliação, vamos falar das vantagens da cultura do diálogo. E ainda, vamos ver as decisões mais recentes do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, que todo mundo conhece como CNJ, atua desde 2005 e tem a missão de garantir que a justiça seja feita sempre em benefício da sociedade e com eficiência. O CNJ se reúne de 15 em 15 dias. É composto por 14 conselheiros e presidido por quem preside o Supremo Tribunal Federal. Atualmente, portanto, a presidente do Conselho é a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF. Todos os conselheiros têm mandato de 2 anos, prorrogáveis por mais um mandato. Aqui, o Conselho discute e decide as questões mais diversas relacionadas à justiça brasileira, desde, por exemplo, a situação do sistema carcerário nacional, até a atuação de juízes de pequenas comarcas, de desembargadores de tribunais de segunda instância e de ministros dos tribunais superiores. É por isso que o CNJ é chamado de a Justiça da Justiça. Bem, agora vamos ver a entrevista da ministra Carmen Lúcia. Ministra, muito obrigado por atender o Link CNJ. Eu começo com uma pergunta gravada por um telespectador na Praça dos Três Poderes, o centro do poder na capital do país. Olá, ministra Carmen Lúcia. Meu nome é Demétrios, eu sou lá de Salvador. Eu sou estudante de Direito. Gostaria de saber qual a função do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão criado pela Constituição com uma função específica de definir políticas públicas para o Poder Judiciário. Significa dizer, apurar quais são as demandas dos cidadãos relativamente à justiça e, a partir daí, fixar e definir programas, planos e metas a serem cumpridas pelos juízes e pelos tribunais brasileiros, o que é feito a cada ano. No ano subsequente, avalia-se o que se cumpriu, o que não se cumpriu, quais as novas demandas dos cidadãos e se redefinem essas políticas, de tal maneira que o Poder Judiciário brasileiro não anda a esmo. Por outro lado, tem também a função de correição, quer dizer, exerce a corregedoria sobre denúncias que venham, erros apurados de juízes, desembargadores e ministros. A senhora diria que ao longo da história do CNJ ele tem conseguido cumprir bem esses dois papéis? Sim, é um órgão muito novo, ele é de uma emenda constitucional de 2004, portanto, relativamente pouco tempo, e há um aperfeiçoamento permanente, porque há uma mudança das demandas da sociedade em relação ao Poder Judiciário, que precisam de ser assumidas pelo Conselho Nacional de Justiça nesta definição de políticas públicas, e também porque a cada tempo nós sabemos o que pode dar certo, quais as melhores metas, como fixar programas, como definir os planos e principalmente como fazer o controle do que é prestado ou não, exatamente a partir do que o CNJ fixou. O cidadão tem na cabeça, o cidadão brasileiro, uma máxima, um senso comum, diz que a justiça brasileira é lenta. A senhora concorda com isso? Concordo, infelizmente. A justiça brasileira deveria andar segundo a razoável duração de um processo. Significa dizer que, quando a Constituição garante o acesso à justiça, que é a expressão técnica constitucional, quer dizer, você poder procurar o Poder Judiciário, é para obter uma resposta em prazo razoável. Entretanto, nós temos hoje aproximadamente 80 milhões de processos em tramitação, 18 mil juízes em exercício, num país continental como é o Brasil, em condições muitas vezes precárias, os juízes atuam em condições materiais, às vezes, não muito adequadas, e principalmente em condições, às vezes, até
de um ambiente hostil, em fronteiras, onde não há segurança, onde há ameaças contra esses juízes, e eles são extremamente valorosos e esforçados. E, apesar disso, tem se dado cobro a essa necessidade do juiz, mas não a celeridade com que se espera que se preste a justiça. Infelizmente, nós temos um caminho ainda a percorrer, não é de agora, é histórico, mas nem por isso é menos grave. Essa é a dívida que o Poder Judiciário tem com o cidadão brasileiro, tornar célere e julgar com rapidez os processos. E como isso pode ser feito, como tem sido feito? A tentativa é sempre de, na definição de políticas públicas, verificar cada vez mais especialização de varas, de juízes, cada vez mais procurar quais são as demandas mais comuns e fazer com que elas sejam prestadas de maneira adequada para a preferência e a presteza, por exemplo, relativamente à saúde, não dá para esperar, relativamente à educação, não dá para esperar, na verdade não daria para esperar nada, mas o que se busca é exatamente definir essas políticas para priorizar aquilo que precisa de ser visto com maior rapidez e especialmente com preferência, porque não há como esperar que um doente aguarde a tramitação de um processo nas mesmas condições, por exemplo, de uma cobrança de uma dívida menor. Outra percepção que o cidadão brasileiro tem, a gente ouve muito isso nas ruas, é daquela frase, a polícia prende, a justiça solta. Isso é verdadeiro? Não. Quem determina a prisão e a soltura é o juiz. O juiz determina a prisão, o juiz determina a soltura. A polícia é órgão de execução, ela só prende se o juiz determinar. Quem prende e solta é o juiz. A execução física desse procedimento não altera em nada o conteúdo da determinação e da decisão. Nós vivemos uma democracia, não vivemos uma ditadura. Numa ditadura que a gente pode estar na rua e alguém determinar no célebre esteja preso. E aí sim poderia ser um policial, mas no Brasil não. Hoje nós vivemos uma fase em que somente um juiz, motivadamente, nas condições determinadas em lei, pode determinar a prisão. Quem executa não é o juiz que vai na casa da pessoa, mas quem determinou foi ele, e se ele determinar, na hora que o policial estiver na casa dessa pessoa, que não é mais o caso de prisão, não será executada. E na hora de soltar, a mesma coisa. Ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, muito obrigado pela entrevista ao Link CNJ. Eu que agradeço, Guilherme, é um prazer estar com você e com os telespectadores. No próximo bloco, vamos ver: o Judiciário organiza a Semana Nacional da Conciliação. É daqui, da Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional de Justiça, que nós vamos apresentar o Link CNJ. E a primeira reportagem deste bloco é sobre a capacitação de profissionais que cuidam de crianças e adolescentes sob a guarda da Justiça. E a reportagem foi feita pela Fernanda Muilaert, que está aqui conosco. Oi, Fernanda. Oi, Guilherme. Em várias partes do país, como o Espírito Santo e o Distrito Federal, há vários cursos de capacitação voltados para profissionais que atuam nessa área, como, por exemplo, psicólogos e educadores. E eu acompanhei de perto essa experiência aqui em Brasília. Eles têm idades diferentes, mas compartilham da mesma realidade. São crianças e adolescentes em situação de abandono extremo. Gente que desde cedo vive em abrigos à espera de um lar e do carinho de uma nova família. O Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas revela um dado alarmante. Em todo o país, até outubro deste ano, mais de 47.500 meninos e meninas estavam espalhados por mais de 4.200 instituições. Esses números oscilam constantemente. Mostram que, apesar de altos, há uma rotatividade grande quando o assunto é a adoção. No Distrito Federal, 15 abrigos cuidam de 450 jovens que tiveram a infância roubada. Lidar com tantos problemas não é fácil. A psicóloga Adriana sabe bem disso. É no Lar Jesus Menino, em Sobradinho, cidade a 25 quilômetros de Brasília, que ela atende diariamente. Eles são crianças resilientes e me surpreendem todos os dias, porque eles têm muito potencial e a gente percebe, eu percebo, né, que
que, mesmo com as violações que eles sofreram, são crianças que conseguem superar as dificuldades. Psicólogos, pedagogos e assistentes sociais precisam constantemente passar por reciclagem, uma forma de aprender a olhar para as crianças e adolescentes de um jeito diferenciado. Este curso aborda a psicologia da libertação. Treina funcionários de casas-abrigo a se livrar dos próprios conflitos para tratar os que ali chegam e saem de uma maneira ainda mais humanizada. A psicologia da libertação é o processo de você se libertar das suas dificuldades internas, é você se libertar dos seus próprios conflitos, daquilo que leva você a não atuar com excelência no seu trabalho. A iniciativa é da Rede Solidária Anjos do Amanhã, ligada à Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Gelson supervisiona a atividade e conta que há 11 anos as ações voltadas para o bem se multiplicam. Isso fala de uma justiça preocupada com as questões sociais e não apenas focada em sentenciar. Vários estados têm experiências semelhantes. A repórter Thaís Vale mostra uma delas. No Espírito Santo, a capacitação de educadores de crianças e adolescentes que vivem em acolhimentos acontece por meio do programa Bem Formar para Bem Cuidar, que é realizado pelo Lar Batista Albertini Meador, aqui no município da Serra, na Grande Vitória. Desde 2011, quando o programa foi criado, mais de 200 profissionais já foram formados. O programa Bem Formar para Bem Cuidar, na verdade, atende a uma exigência do Estatuto da Criança e Adolescente, que sugere que toda criança que seja colocada numa instituição de acolhimento recepciona-se de uma maneira qualificada. A Cristiane, que hoje é educadora, um dia já esteve do outro lado do balanço. Na década de 90, viveu dos 7 aos 14 anos em uma instituição de acolhimento. Eu pude ver a diferença, né, hoje de 25 anos atrás, né? Era um depósito mesmo de criança, não tinha essa humanização que tem hoje, essa atenção que tem, esse cuidado, essa identificação, porque hoje a gente tem uma identificação da criança dentro do abrigo, sabe quem é quem, sabe o histórico de vida, não tinha esse olhar. A Fernanda fez também uma reportagem sobre a 12ª Semana Nacional da Conciliação. Fernanda. Pois é, Guilherme, os tribunais brasileiros intensificam todas as ações porque essa semana acontece do dia 27 de novembro até o dia 1º de dezembro. E os tribunais selecionam os processos que são passíveis de um acordo e intimam todas as partes envolvidas. O Conselho Nacional de Justiça realiza esse evento todos os anos para tentar estimular a cultura do diálogo. É um entra-sai constante. Neste Fórum de Brasília, pelo menos 100 audiências são realizadas todos os dias. Em cerca de 30% dos casos, o final é feliz. Termina com um aperto de mão entre as partes. Foi assim com o Guilherme e a Altaísa. Ele se aborreceu na viagem que fez ao Peru. Na volta para casa, teve o voo cancelado e um prejuízo danado. Tive problemas na hora de remarcar voo, perdi horas com isso, né? Tive problema na hora do check-in também e acabei perdendo um dia de viagem por conta dessa alteração de passagem. Ela, representante da companhia aérea, conseguiu um acordo com o viajante. O pedido de R$6 mil por danos morais foi reduzido a pouco menos da metade. Todo mundo sai ganhando porque a gente evita um desgaste futuramente. Então seria bom para a empresa, bom para o cliente, bom para o judiciário. Hoje, 74 milhões de processos estão em tramitação no judiciário brasileiro, um número elevado que trava o sistema. O que muita gente não sabe é que boa parte desses casos pode ter uma solução sem necessariamente passar por anos e anos de espera por uma sentença. É aí que entra o processo de conciliação, um jeito rápido e fácil de resolver um problema. Rigorosamente, todos os casos podem ser levados à conciliação. Não existe nada que não possa ser dialogável, né? Todos podem ser conversados, todos os conflitos eles podem ser objeto, nem que não precisa ter um acordo, mas precisa ter entendimentos. Às vezes tem-se a mediação ou a conciliação, o objetivo
do acordo, o objetivo é o restabelecimento do diálogo entre essas pessoas. O acordo é consequência natural do diálogo restabelecido. Em todo o país, ações de conciliação são constantes, mas anualmente o Conselho Nacional de Justiça dedica uma semana a esses acordos. Em 2017, a 12ª edição será entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. A intenção agora é bater os números do ano anterior, quando 590 mil pessoas foram atendidas em 5 dias. Neste período, 274 mil audiências foram feitas e mais de 130 mil acordos foram homologados. 15 mil magistrados, colaboradores e conciliadores participaram da Semana Nacional. No Distrito Federal, as atividades vão ser estendidas. Causas trabalhistas que envolvam pensão, divórcio, inventário, desapropriação, acidentes de trânsito e até problemas com vizinhos podem ser solucionados antes, durante e após a semana. O que vale é dar uma chance à justiça. Na conciliação a gente fala o quê? Que as pessoas podem ter aí um protagonismo maior. Então, construir a solução dos seus próprios conflitos, que é aí uma solução personalizada. Um dos momentos mais importantes de um processo judicial é a chamada oitiva, quando o juiz ouve os envolvidos, as testemunhas, as partes. E esse é justamente um dos destaques deste nosso Link CNJ, é o quadro Oitiva. Vamos propor questões sobre o funcionamento do Conselho e da Justiça em geral. E você vai poder dar o seu testemunho, apontar a resposta certa. Nesta estreia, nós vamos falar sobre conciliação, um assunto que você viu há pouco na reportagem de Fernanda Mui Laerte. Nós queremos saber o que é preciso para ser mediador em um procedimento de conciliação. Ser advogado ou servidor do judiciário. Ser graduado há pelo menos 2 anos em qualquer curso superior e ser aprovado em curso de formação de mediadores. Ser juiz aposentado. E a resposta correta nós vamos exibir a seguir, no próximo bloco. E você vai ver também as decisões mais recentes do CNJ. O Link CNJ está de volta com o nosso quadro Oitiva. Há pouco nós perguntamos o que é preciso para ser mediador em um procedimento de conciliação. A opção correta é a resposta B. É preciso ser graduado há pelo menos 2 anos em qualquer curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação e ser aprovado em curso de formação de mediadores reconhecido pelos tribunais. Os detentos de Roraima serão os primeiros a ter informações pessoais e processuais registradas no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. A ferramenta foi desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça. Basta um clique para cadastrar qualquer pessoa privada de liberdade no país. É a tecnologia usada a favor do judiciário. O banco de monitoramento vai permitir a juízes acompanhar o passo a passo de presos e saber o número de foragidos. Magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Roraima já passam por treinamento para usar a ferramenta. No estado, 2.300 detentos estão divididos em 6 presídios. Quase a metade aguarda julgamento. Apenas na penitenciária agrícola são mais de 900 internos sem condenação. Fora os 400 em regime fechado. Nós vamos saber quem está, onde está e por que está. E quem não deve mais estar. O censo carcerário vai permitir também um planejamento na adoção de políticas públicas. Esse cadastro vai ser responsável por todas as ordens de prisão e de soltura. Então, os vários documentos vão estar dentro do banco e, a partir daí, da importância desse banco, nós vamos ter um cadastro nacional de presos. É hora de falarmos de violência doméstica contra a mulher e de feminicídio. Em 2016, 1.200.000 processos relacionados a esses crimes tramitaram na Justiça Estadual. O levantamento e a publicação desses números fazem parte da Política Nacional de Combate à Violência Doméstica.
A região Nordeste é a que apresenta o menor número de processos referentes à violência doméstica contra a mulher. São 6,9 processos a cada grupo de 1.000 mulheres. No Norte, 12,1 processos a cada 1.000 mulheres. No Sudeste, 12,4. No Sul, 13,2. E no Centro-Oeste, são 19,3 processos para cada grupo de 1.000 mulheres. E a resposta do Judiciário aos novos casos de violência doméstica contra a mulher pode ser considerada positiva. Os tribunais de justiça receberam mais de 330 mil novos casos de violência doméstica contra a mulher. No mesmo período, foram baixados 368 mil processos, ou seja, o número caiu. Os tribunais de justiça também proferiram sentenças em mais de 3.500 processos de feminicídio. Os estados com o maior número desse crime são Minas Gerais, Pará e Santa Catarina. E no caso das medidas protetivas de urgência, os tribunais emitiram quase 200 mil em todo o país. Essas medidas são aquelas em que a vítima é encaminhada a um programa de proteção ou o agressor é afastado do lar. Agora vamos ver outras notícias. Os novos conselheiros do CNJ já exercem as funções. Eles tomaram posse em outubro. Passaram a fazer parte do conselho a desembargadora Iracema Vale e o juiz Márcio Schiffler. Eles vão ficar no cargo pelos próximos 2 anos. Na cerimônia, Arnaldo Rossepian foi reconduzido à função. Presidentes dos 27 tribunais de justiça do país estiveram em Brasília para uma reunião com a ministra Carmen Lúcia. A presidente do CNJ apresentou metas e ações para aperfeiçoar o judiciário e mostrou dados que devem ser usados na elaboração do projeto de lei em tramitação no Congresso e que trata de um teto para o setor. E a ministra Carmen Lúcia falou sobre a decisão do CNJ de investigar os 4 juízes que participaram de uma manifestação contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A decisão do Conselho de investigar as condutas foi unânime e baseada no voto do corregedor João Otávio de Noronha. O ministro considerou que os juízes feriram a isenção esperada de um magistrado quando participaram da manifestação no Rio de Janeiro em 2016. A ministra Carmen Lúcia defendeu a liberdade de expressão, mas com limites. Estes são limites que a vida impõe para que a gente tenha um marco civilizatório e uma vida em sociedade. É isto que se tem exatamente e que precisa, acho que já passada da hora muito, de discutirmos no Poder Judiciário como um todo. Digo, do Supremo Tribunal Federal à juíza de Espinosa. O Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, teremos outra edição inédita que vai ligar você a tudo o que acontece no Judiciário. Mais do que isso, vai lhe mostrar como garantir os seus direitos de acesso à justiça. Para os seus amigos que não assistiram hoje, você pode avisar. O Link CNJ estreia sempre às quintas-feiras, às 9h30 da noite. As reprises são sábados ao meio-dia e terças-feiras às 7h30 da manhã. E você pode participar do nosso programa. Mande seu e-mail para linkcnj@cnj.jus.br. Acompanhe ainda as novidades do Conselho na página cnj.jus.br. O Facebook é @cnj.oficial. O Twitter, @cnj_oficial. O Instagram também é @cnj_oficial. Para vídeos, acesse youtube.com/cnj. A plataforma Medium é @Conselho Nacional de Justiça, sem cedilha. Muitíssimo obrigado pela audiência e até o próximo Link CNJ.